Olá, eu vou apresentar então um trabalho sobre o ensino de BIM no curso técnico de edificações do IFSU Campus Pelotas. Tá? Então a gente vai relatar um pouquinho, né, da nossa metodologia que a gente ainda está desenvolvendo para implementar então o ensino do BIM no curso técnico de edificações do IFSU Campus Pelotas aqui no Rio Grande do Sul. Para essa implementação do BIM, então, né, a gente prevê que para isso virar uma rotina nas salas de aula, vai ser necessário que se mude, então, né, o modo de atuar num sentido como um todo, assim, de interdisciplinaridade. Né? Então, a gente percebe que essa experiência de ensino não pode ficar focada só para a parte de representação gráfica, né, como se pensa num primeiro momento. Né? Então, ela precisa ser uma experiência que integre, né, todas essas informações, né, entre todas as disciplinas. E agora, então, a gente está na primeira etapa, então, que a gente imaginou, né, para essa implementação, conforme a organização de níveis de integração, então, de informações, né, e a abrangência das fases do ciclo de vida da edificação propostos lá por Barisson e Santos, né. Então, a gente está bem no início, na verdade, né, desse processo. Bom, então, o nosso processo, então, ele se deu, né, primeiro, baseado numa capacitação, então, dos professores, né, no software Revit. Então, os professores fizeram um curso, né, externo, então, né, com um escritório externo, então, que fez uma capacitação no software Revit, né, então, para inserir, então, os professores neste mundo BIM, vamos dizer assim, né. E depois, então, se partiu para a realização de um projeto de ensino com os alunos do curso técnico de edificações, né, muito movido por uma das nossas professoras, então, que está fazendo doutorado, né, na área de ensino, então, utilizando essa ferramenta, né, como auxílio aí no processo de ensino-aprendizagem. Né. Inclusive, esse relato ali, né, desse projeto de ensino está sendo também, né, compartilhado nesse evento no outro eixo, então, né, dedicado ao ensino e aprendizagem. Bom, esse projeto de ensino, então, né, ele tem como objetivo estabelecer, então, essa metodologia de trabalho, né, como é que a gente pensou, né, como é que a gente vai implementar essa, essa tecnologia BIM, né, então, na nossa matriz curricular, como é que a gente vai atualizar. Então, a gente pensou que o projeto de ensino podia ser um piloto, né, que nos mostrasse um pouco desse horizonte, assim, de como é que a gente poderia agir. Então, esse projeto, né, ele teve como uma primeira etapa, a gente fez uma pesquisa nos escritórios, né, então nas construtoras e nos escritórios de arquitetura e engenharia aqui da cidade, para saber como é que estava essa demanda, né, quem é que estava utilizando, quem não estava, né, como é que estava essa necessidade aí, né, para a gente entender um pouquinho a situação local. E se percebeu que muitos ainda não estão utilizando, né, então bastante, alguns estão numa fase bem inicial, né, e bastante também pautado na falta de profissionais, né, então que já estejam trabalhando com essa tecnologia. Então a gente tem recebido uma demanda bastante grande, né, para indicar alunos para trabalharem com Revit, principalmente, né, que é o software mais utilizado, e então por essa falta, né, de profissionais na área que dominem, né, essa tecnologia, então a gente percebe que a utilização ainda está muito inicial, assim. Né? E aí também se fez uma revisão de literatura para entender como é que essa implementação estava se dando nos cursos técnicos, né? Porque a gente então vê esse movimento então nas universidades, principalmente de arquitetura, né? E também engenharia, mas no curso técnico a gente queria saber como estava, né? Então a gente achou poucos trabalhos, né? E nada assim muito sistematizado assim que a gente pudesse, né? Então utilizar como norteador assim, né? Para o que a gente estava querendo fazer. Então aí esse projeto de ensino, né, então começou com reuniões, né, dos professores, então vários professores se envolveram, né, então nesse projeto, professores das mais diversas áreas, né, do conhecimento, não só então os de representação gráfica, né, entendendo que isso tem que ser uma coisa mais interdisciplinar, mais ampla, né, e essas reuniões elas foram durando, né, então conforme a gente foi ofertando esse curso aos estudantes, porque então o projeto de ensino era, né, oferta do curso de Revit aos estudantes, mas a gente foi tendo reuniões então de acompanhamento, né, de avaliação e de aprendizagem, né, de treinamento então dos professores. Então esse curso, né, ele teve uma primeira oferta em 2020, né, em março de 2020, nessa primeira foto ali que está aparecendo,
E aí, então, na própria sala de aula do curso ali, então, os professores também faziam parte, né, como colaborador, né, compartilhando, então, o conhecimento, mas também, né, aprendendo ali, né, e uma dessas professoras, então, que está fazendo o doutorado, então, né, com esse conhecimento, que está, então, coordenando, né, esse projeto, ela conduzia, vamos dizer assim, mas o conhecimento, então, era bastante compartilhado, assim, né, a gente estava meio que descobrindo juntos. O que aconteceu, né, em março de 2020, como tudo, então, foi interrompido pela pandemia, Covid-19, né, tendo, então, a retomada só em 2021, né. Então, em 2021, não eram mais aqueles estudantes, né, porque era uma turma bastante mista e até alguns já acabaram se formando, né, durante a pandemia, no online, mas se retomou com uma nova turma, então, né, de quinto semestre, que é quando eles têm, né, então, a informática aplicada, né, que a gente, então, inseriu esse ensino de software, que até então eles aprendiam só CAD e SketchUp, e a gente, então, inseriu o Revit, mas como um projeto paralelo, assim, né, alguns continuaram tendo as disciplinas que já tinham, né, e o outro grupo, então, né, começa a ter essa parte de Revit, né. Então, foi retomado ainda online, né, nesse mundo, né, que a gente foi aprendendo, então. E depois, então, a gente teve de toda a instituição, né, um retorno gradual, né, primeiramente com as aulas práticas, né, de turmas formandas, e depois foi se aumentando essa participação, então entrou já esse curso nessa primeira etapa, assim, né, de retomada. Bom, a partir dessa experiência, então, né, desse projeto, né, de como é que ele foi, que ele deu certo, né, e dessa introdução, então, desse conhecimento, né, na nossa matriz curricular, a gente começou a ampliar, então, né, e começou a pensar, né, em como é que a gente ia inserir isso. E um caminho foi, primeiro, né, então, essa disciplina de informática aplicada, que a gente imaginou, né, então, o uso da ferramenta, né, do software Revit ali, e depois, então, na sequência, eles têm o projeto 2, que é a segunda experiência de projeto arquitetônico que eles têm. Então, com esse conhecimento já em Revit, eles já começam, então, a projetar em Revit, né? E isso demanda toda uma interdisciplinaridade, né? Toda uma demanda que a gente, então, começa a criar problema, né? Para buscar a solução, né? Começa a perceber que a gente precisa ampliar, né? Mais esse conhecimento. E essa participação, né? Dos professores, então, com a tecnologia BIM. Também a gente começa, né, agora, uns 2 meses atrás, a participar, né, da rede, então, de células BIM, né, da ANTAC. Então, a gente começa, né, então entra bem nesse time aí, né, de diagnóstico de matriz curricular, né, de compartilhar essas experiências, de saber como é que a gente pode fazer isso, né. Então, exatamente no que a gente já vinha pensando, né, a rede veio a somar, então, né, a nos ajudar, então, né, a como proceder. E aí o que se espera de resultados, então, né, é a gente conseguir implementar essa tecnologia nas disciplinas do curso, né, então como um todo, na matriz como um todo, como a gente tem falado lá na rede, né, e que isso vai aumentar a compreensão dos estudantes dos elementos, das técnicas, dos processos construtivos, né, já na modelagem do projeto. Então, não mais, né, só ali nas 2 linhas da representação gráfica. Isso auxilia também no desenvolvimento da visualização espacial deles, né? Então, a maneira que vai projetando, que vai visualizando, que vai entendendo, né, essa construção e vai fazendo essa conexão, então, né, essa interoperabilidade que o BIM se propõe, né, entre o planejamento, o projeto e a execução. E isso, então, na esfera dos cursos técnicos, né, tem um significado muito grande, assim, pelo perfil interdisciplinar do curso mesmo, né, que liga teoria e prática, né, escritório, canteiro de obra, né, e contribui para o ensino. Então, a gente entende que vai ser bem o que vai unir, então, né, esse processo como um todo. E espera-se, né, que a gente consiga ampliar, então, né, cada vez mais e conseguir, né, então, colocar esse planejamento, então, em prática. Muito obrigada.